Olha, eu pensei umas 10 vezes se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas eu achei que vocês mereciam, porque se eu aguentei esse GP da Emília-Romagna insuportável, quem sabe esse vídeo possa ter alguma audiência, porque vocês também devem ter aguentado aquela chatice. Corrida mais insuportável do ano. Não dá nem para fazer top 5. Tá difícil pensar em uma análise objetiva sobre aquela corrida. E eu não tô falando isso porque o Verstappen venceu. Se fosse o Norris, seria a mesma coisa. Se fosse o Leclerc, seria a mesma coisa. Se fosse o Tsunoda, que terminou em 10º, uma volta atrás, eu falaria exatamente a mesma coisa. Não aconteceu absolutamente nada nessa corrida e eu vou ter que cavar alguns tópicos para conversar com você. Eu sou Eduardo Moreira, você está no @Eduardo Moreira, este é um hub de cultura pop, conteúdo de esportes, entretenimento, música, enfim, tudo aquilo que vem na minha cabeça. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi bacana, compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares e clique na sineta para receber os novos vídeos se você se inscreveu neste canal. Então, GP da Emília-Romagna. O que teve de bacana? Não, teve o undercut do Piastri contra o Carlos Sainz. E é isso. Mais nada aconteceu. A corrida toda foi calcada em estratégias de pneus. E talvez a gente já deveria imaginar que isso iria acontecer. O circuito de Imola ele é difícil de ultrapassar. Sempre foi. E com esses carros todos equilibrados, carros que não quebram, e agora com maior... E quando eu falo equilíbrio, estou dizendo que equipe A ou B ou C está correndo na frente, mas é um pelotão mais compacto do que era, por exemplo, na década de 90, na década de 80. Então, com carros quebrando menos, mais resistentes, o resultado é esse mesmo. Só tivemos 2 abandonos. Então, você não tem muitas alternâncias. As disputas em pista foram insípidas. Está cada vez mais claro que quem faz a diferença na Red Bull é o Max Verstappen, ainda mais agora que a Red Bull tem uma competição, tem uma adversária. Eu falo disso daqui a pouco. A McLaren chegou, esse é o spoiler. Mas o Sérgio Pérez, Deus do céu, estratégia de pneus não funciona e ele não entrega desempenho em pista. Parece que quebraram o Sérgio Pérez por dentro. Essa é que é a realidade. Não dá mais. E ele já entra naquele grupo de pilotos que começam a ter a vaga ameaçada. E a gente tem a dança das cadeiras com essa dinâmica toda, que ainda está aparecendo as oportunidades para, por exemplo, o Carlos Sainz, que equipe que Carlos Sainz vai pilotar. O sorriso do Christian Horner hoje, na entrega da premiação do pódio, ele estava todo sorridente. Pode indicar, de repente, uma permanência do Max Verstappen na Red Bull por pelo menos mais um ano. Saiu essa semana, o pessoal do Ressaca F1 falou sobre a cláusula que o Verstappen, Hamilton, se eu falo em Hamilton na Red Bull, as pessoas ficam loucas. A cláusula que o Verstappen tem de que se o Helmut Marko de repente saísse, ele poderia sair no ano seguinte. Então, tem alguns sinais que podem indicar que definitivamente o Verstappen não vai sair de onde está, que a Red Bull é um lugar tranquilo e seguro para ele. E o sorriso do Horner no final da corrida hoje pode ser este indício. Quem não está muito contente foi o Zac Brown. Zac Brown estava com uma cara fechada no final da corrida, porque ele sentiu que o Norris poderia ter vencido a segunda se tivesse mais umas 3 ou 4 voltas. Porque essa queda de desempenho da Red Bull no final da corrida, e aí eu devo levar em consideração também desgaste de pneus e outras variáveis, indicam também que não só o avanço da Red Bull tem limites, porque eles, da mesma forma como outras equipes, colocaram um pacote de atualização nos seus carros, como também que a McLaren realmente chegou. A Red Bull tem um adversário e quem diria é a McLaren. McLaren que venceu em Miami com um grande pacote de atualização. O Norris, de novo, no final da corrida, estava se aproximando do Verstappen. Se tivesse um pouco mais de corrida, talvez ele tivesse a chance de disputar a vitória, porque estava com um desempenho melhor no final da prova. O Verstappen foi muito competente em manter o seu ritmo de corrida, e aí a gente tem que depois pegar os dados para analisar o quanto que ele sofreu para manter esse ritmo de corrida ao longo da prova, porque quem viu
depois na pós-corrida, antes do acesso antes de ir pro pódio, ele estava bem cansado, o que significa que ele teve que fazer um esforço maior para manter a performance que ele estava apresentando com a Red Bull, e a prova disso foi o fato do Verstappen ter recebido bandeira branca e preta por cruzar 3 vezes o limite de pista, que significa que mesmo na liderança ele estava andando no limite. E outro detalhe, e esse é um detalhe objetivo, a Red Bull não está mais abrindo 20 segundos de vantagem. Se abre 6, fica no 6, mantém a corrida ali e sabe que depois vai perdendo performance, porque foi algo parecido com o que aconteceu em Miami. Se bem que em Miami a gente teve também um fato objetivo, que foi o Verstappen atropelando o Ocon. Mas a queda de desempenho da Red Bull na segunda metade da prova para frente e a melhora da McLaren, o avanço da McLaren, denunciam essa questão técnica que a Red Bull vai ter que trabalhar, porque alguma coisa parece que não deu liga e a McLaren ao mesmo tempo chegou. Norris poderia ter vencido a segunda corrida? Poderia. Se tivesse mais voltas, ele com certeza iria entrar na disputa com o Verstappen, mas talvez a esperança do Norris fosse ter o mesmo cenário apresentado em Miami, eventualmente um safety car, uma janela de troca de pneus que favorecesse, porém já temos um lampejo de mudança, ou um esboço do que pode indicar qual é o caminho que a McLaren pode tomar para tentar pegar a Red Bull. E ela está mais próxima hoje do que a Ferrari para fazer isso. Ferrari que também apresentou todo um novo pacote técnico. O Frederic Vasseur falou que o carro da Ferrari ia pagar o seu imposto de renda de tão bom que era, queria apresentar um desempenho melhor. Não foi exatamente isso que aconteceu. A Ferrari está bem, mas está atrás da McLaren nesse momento. E a grande disputa pela segunda força, ou para qual equipe vai desafiar a Red Bull ao longo da temporada, é mesmo entre McLaren e Ferrari. E nesse momento a Ferrari está atrás da McLaren. Fato, apesar do desempenho do Leclerc ser muito bom, muito consistente hoje, e eu não sei o que aconteceu com o Carlos Sainz. Acho que o Sainz está mesmo naquela vibe de eu tô caindo na real, eu estou saindo dessa equipe, e pelo visto os próprios recursos da Ferrari estão indo mais para o Charles Leclerc, porque afinal de contas ele é o piloto que vai ficar na equipe no ano que vem. Como eu disse, o Piastri deu o undercut no Sainz, que foi talvez o grande movimento da corrida, e fora isso, ultrapassagens do pelotão intermediário, Alpine ultrapassando o carro, quem se importa com isso? Ninguém se importa, eu não ligo. A Mercedes, para não dizer que não falei das flores, a Mercedes, com o mesmo desempenho Mechatronic de sempre, tá conseguindo se sustentar como quarta força, mas não vai além disso. Não vai além disso. Hamilton sofrendo para passar um Sérgio Pérez que também não está no seu melhor momento. Nada dá certo para o Sérgio Pérez e, pelo visto, o Pérez também não se ajuda, saindo de pista porque pneus gastos, enfim. Olha, foi difícil. Foi difícil assistir esse GP da Emília-Romagna. Foi difícil pegar destaque dessa corrida onde nada aconteceu. Absolutamente nada. Foi a pior corrida da temporada. Foi difícil acompanhar. No final eu estava quase dormindo. Mesmo com a aproximação do Norris em relação ao Verstappen, eu estava quase dormindo. Porque eu pensei, ele está chegando, mas não vai passar, não vai dar tempo. Como de fato não deu tempo. Até porque o Verstappen também soube administrar essas últimas voltas, sabendo que o carro não estava tão bom assim. Ele soube se manter na frente e estabelecer um ritmo que impedisse que o Norris tentasse alguma coisa. Mas é isso. Eu só peço, e tem gente já pedindo isso, que o GP de Mônaco deve ser melhor. O desespero das pessoas com a chatice que foi o GP da Emília-Romagna já pede um GP de Mônaco melhor. E a gente bem sabe que isso não vai acontecer. A não ser que, de novo, a gente tenha variáveis que se apresentem e que mostrem outras possibilidades. Vai que o Verstappen bate no treino classificatório e por aí vai. Nada mudou de forma tão drástica. A grande mudança nesse momento na Fórmula 1 é que a McLaren chegou. A McLaren pode sim vencer corridas no lugar da Red Bull, até porque bateu no teto a evolução do RB20. Essa que é a verdade. E aí eu já começo a me questionar se
será que o Adrian Newey já não está fazendo falta na equipe? Porque esse carro ainda tem que ser atualizado por mais algum tempo. A gente só está no mês de maio. O desenvolvimento desse carro vai até agosto, pelo menos. Então, será que o Newey não está fazendo falta? Não sei. Vamos descobrir com o passar do tempo. Mas fãs do Verstappen, não se preocupem. Como vocês podem ver, eu não falei do lance da camiseta. Eu já falei sobre isso em 2 vídeos. Não comento mais sobre isso. Mas não se preocupe, o Verstappen ainda é o favorito ao título, o Verstappen está na liderança do campeonato com, 2 semanas e meia de vantagem em relação ao segundo colocado. Pelo andar da carruagem, ele não vai ter... Temos uma competição em pista mais acirrada, mas ele não vai ter um contender em relação ao título, porque eu ainda acredito que McLaren e Ferrari vão ficar se degladiando e uma vai roubar ponto da outra. E com isso o Verstappen vai se manter na frente ao longo do campeonato e deve conquistar o 4º título mundial. Se bem que essa é a minha fotografia de momento. Eu posso mudar de ideia em função dos fatos apresentados, tal e como algumas pessoas tiveram que mudar de ideia em função do vídeo que eu publiquei ontem. Mas próxima etapa é em Mônaco e não podemos esperar muito dessa corrida. Ainda acho mesmo que a Red Bull está na frente, mas a McLaren virou adversária. E a Ferrari tem que disputar com a McLaren por esse segundo posto. E eu acho ainda que a Ferrari tem que melhorar um pouco mais para ser efetivamente uma adversária, tanto para a McLaren quanto para a Red Bull. Não sei se com o que foi apresentado até agora consegue. Próxima etapa já na semana que vem, GP de Mônaco, aquele final de semana maravilhoso, o melhor final de semana do ano para quem gosta de automobilismo, porque GP de Mônaco de manhã, 500 milhas de Indianápolis à tarde, e a Coca-Cola 600 da NASCAR à noite. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais é só me procurar no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.